Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caríssimos irmãos e irmãs, no texto que acabamos de escutar do Evangelho, Jesus Cristo faz aos seus discípulos, numa conversa muito caseira, muito próxima, duas perguntas importantes. A primeira é: vocês que andam muito por aí e têm contato com tantas pessoas, o que é que dizem a meu respeito? Qual é a opinião das pessoas acerca da minha pessoa? Para essa primeira pergunta, a resposta foi relativamente fácil. Eles falaram até mesmo com uma certa abundância, uma certa tagarelice. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta qualquer que veio ao mundo. A segunda pergunta é: e vocês? Esse grupo que me acompanha, vocês que me conhecem relativamente bem, que estão sempre comigo, convivem no dia a dia comigo, o que é que pensam a meu respeito? O que é que acham de mim? Qual é a opinião de vocês? Se para a primeira pergunta a resposta foi farta e fácil, já para essa segunda pergunta a resposta no começo foi um emudecimento. Calaram-se todos. Quase ninguém dizia nada. Se não fosse Pedro, que sempre arriscava mais, que tomou a palavra e disse: o Cristo de Deus, e ficou por ali. Ora, Jesus aqui deseja inicialmente que nós tenhamos a nossa própria palavra sobre tudo, sobre as coisas importantes, sobre as pessoas importantes, sobre os acontecimentos que nos envolvem a cada dia e exigem, reclamam e esperam de nós uma compreensão, a nossa compreensão de preferência. Exigem, querem de nós uma palavra, a nossa palavra de preferência. E no campo da espiritualidade, do transcendental, que nós tenhamos a nossa palavra sobre Deus, afinal de contas. Quem é Deus para nós? Porque se nós não formos capazes de fazer essa avaliação pessoal, de ter essa consciência mínima nossa sobre as coisas que nos parecem importantes e que de fato o são, nada se constrói solidamente. Estamos perdidos no meio de campo. E certamente para quem não sabe quem é e nem para onde vai, qualquer lugar serve. E nós iremos para qualquer lugar, menos para o lugar certo. Menos para aquele que nos espera e que nos foi reservado. Menos para aquele que ainda inconscientemente seja o lugar dos nossos sonhos, seja o nosso desejo realmente. E é muito importante que a gente saiba dar a palavra da gente. Aliás, nós sabemos que a palavra expressa a nossa interioridade. É por isso que a palavra é importante.
Meu pai dizia que a única coisa que a gente tem, que é da gente de verdade, é a palavra da gente. Tudo mais a gente compra, a gente adquire, é coisa que vem de fora para dentro. É um adereço, não nos pertence, mas a nossa palavra vem de dentro para fora. É fruto de uma consciência, de uma reflexão, de uma caminhada, de uma busca pessoal. Por isso que a palavra nunca pode ser negligenciada. De preferência, tem que ser uma palavra muito bem pensada, abalizada, criteriosa, porque é a única coisa que nós temos nossa, de verdade, dizer nossa palavra. E quando a gente não diz a palavra da gente, é muito fácil repetir a palavra dos outros. É a coisa mais fácil do mundo. E hoje, nesse mundo de fake news, como isso tem acontecido? A gente recebe um monte de mensagens no celular da gente e nem verifica de onde veio a sua procedência, se realmente corresponde à verdade, quem foi que colocou aquilo ali, e a gente já vai passando para os contatos. Às vezes, ajuda a disseminar mentiras e mais mentiras, porque não é capaz de perceber que essa palavra, eu não controlo ela ter chegado até mim. Mas se chegou até mim, eu posso controlar, passar para alguém ou não passar. E só passarei se realmente ela for útil, for verdadeira, e se seus frutos forem bons. Caso contrário, fica por aqui mesmo. Então é muito importante que a gente saiba da palavra da gente, para não ficar como papagaio repetindo o tempo inteiro aquilo que os outros já dizem. A propósito disso, eu me lembro, acho que já contei para vocês daquela história dos dois rapazes que vieram do interior, em tempos idos, para cumprir o tiro de guerra, e aí estavam nervosos na cidade. Primeira vez que eles se alinharam, se apresentaram ao chefe, ao comandante, ao capitão. O capitão tem aquela cara de poucos amigos, e o capitão, eles estavam perfilados antes de cantar o hino nacional diante da bandeira. O capitão se dirigiu a um deles e disse: você, o coitado, qual é o seu nome? Ele disse: é Tonho. Tonho não, seu nome é Antônio. A partir de hoje, nada de Tonho, é Antônio. E o que é aquilo ali? Mostrou a bandeira para ele. Ele disse: não é a bandeira? Ele disse: bandeira não, ali é a pátria, é sua mãe. Ele ficou calado, coitado, tremendo. Dirigiu-se ao outro capitão: e você, qual é o seu nome? Ele, mais tremendo do que tudo, disse: é Mundim. Mundim não, seu nome é Raimundo, nada de Mundim. E o que é aquilo ali? Mostrou a bandeira. Ele disse: não é tia Zefa, mãe Tonho? É bom ter cuidado para a gente não repetir bobagem dos outros. Depois, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa palavra, ou ela encarna nossas convicções pessoais, ou repete as convicções ou falta delas dos outros. Essa é a grande verdade. Não tem um segundo espaço, uma outra alternativa, hipótese. Ou seja, ou escolhemos ou os outros escolhem por nós. Ou dizemos por nossa cabeça ou os outros dizem pela cabeça deles e nós só acompanhamos. Essa escolha é uma escolha que nos é colocada diariamente como um desafio do cotidiano. Procurar ser por nós mesmos, compreender por nós mesmos, andar com as nossas próprias pernas, tomar decisões pela nossa própria cabeça, avaliar por nós mesmos. Esse é um desafio da vida. Aliás, eu acho que essa vida que nós temos aqui por algumas décadas em geral, não é outra coisa senão uma oportunidade que Deus nos dá para que nós encontremos e possamos construir essa palavra sobre tudo e sobre todos. E quanto mais a gente viver, mais oportunidade tem de que essa palavra seja construída, seja conquistada, seja elaborada a cada dia. Elaborar a nossa palavra. E não é fácil a gente se construir, não é fácil a gente ser autêntico, uma pessoa ser ela própria. Parece que é uma coisa mais simples do mundo, dizer isso parece chover no molhado, mas não é tão simples assim.
Porque às vezes em coisas pequenas a gente abdica de ser a gente mesmo. E nas coisas maiores não vai conseguir. Por exemplo, um exemplo muito banal, mas que fala bastante. Imaginemos o WhatsApp, que é mais comumente utilizado por todos, massificamente. Na hora de colocar a nossa foto, nós não colocamos a nossa foto. O espaço é nosso. É nossa foto que tem que estar lá. É uma oportunidade da gente se identificar para os nossos contatos. E o mais interessante é que no lugar da nossa foto, nós colocamos a foto, às vezes, do marido, para quem é casado, às vezes dos filhos, às vezes da mãe ou do pai, às vezes de Nossa Senhora de Fátima, outras vezes do coração de Jesus. Eu queria dizer para vocês que você não é o seu marido, você não é o seu filho querido, você não é a sua filha do coração. Pode amá-los profundamente, mas eles são eles, vocês são vocês. No WhatsApp deles, que eles coloquem a foto deles. No WhatsApp de vocês, coloquem a foto de vocês, ou não coloquem foto nenhuma, mas não devem colocar dos outros. É a oportunidade que a gente tem de se firmar como gente, eu, diferente dos outros, não contra os outros, não concorrendo e competindo com os outros, não mais nem menos do que os outros, mas eu sou eu, e o que é meu, me pertence. Esse espaço foi me dado e eu tenho a faculdade de trabalhá-lo, de exercê-lo, de tomar posse dele. Isso é muito importante que a gente faça, porque se nós não somos o marido e a mulher e o filho, muito menos somos o coração de Jesus, muito menos somos o anjo da guarda, o São Miguel, muito menos Nossa Senhora de Fátima. É até uma usurpação, no meu lugar, botar Nossa Senhora de Fátima, botar São José, pedimos autorização para colocá-los ali. Então é muito importante que a gente assuma esse lugar da gente, primeiro em coisas pequenas que parecem bobas e sem nenhuma importância, mas se nós não formos fiéis no pequeno, como dizia Jesus Cristo, não seremos fiéis no grande. Se não fizermos no pouco, não faremos no muito. Os poucos, o pequeno, os detalhes, os pormenores do dia a dia são a oportunidade que nós temos para exercitar nas coisas maiores e podê-las realizar mais tarde, oportunamente. E às vezes tem pessoas que colocam lá a sua foto, mas a foto caracterizando o seu trabalho. O médico coloca o jaleco e depois o estetoscópio no pescoço, aí tira a foto para colocar lá. É o padre que coloca o seu colarinho de padre, ou então a sua batina, ou a estola. Uma pessoa que se caracteriza como tal. O militar coloca a sua farda. Eu tenho para mim que quando nós chegarmos diante de Deus, não vai chegar nenhum engenheiro, nenhum doutor, nenhum padre, nenhuma professora. Vai chegar um ser humano. E é como ser humano que nós devemos ser tratados, devemos nos tratar aqui, uns aos outros. Na hora H, nas necessidades, nós nos apresentamos como os profissionais que somos, e cada um tem a sua profissional, tem o seu profissão, tem o seu mérito. Ninguém está fora disso. Mas no dia a dia, nós somos aquilo que somos. Exercitar ser o que a gente é. Nunca ser mais, mas também nunca ser menos. Ocupar o nosso espaço. E sem essas convicções, sem essa palavra que é nossa, nós podemos facilmente inverter valores. E esse é um grande problema. Relativizar o absoluto, absolutizar o relativo, dar importância àquilo que não vale absolutamente nada e, ao mesmo tempo, não reconhecer a importância daquilo que, de fato, tem valor, é valioso para nós. Precisamos ter um coração apurado, um olhar profundo, aberto, para poder perceber o que é e o que não é. Porém, para saber quem nós somos, às vezes precisamos ouvir atentamente a opinião dos outros. É isso que Cristo faz. Ele pede a opinião dos discípulos acerca dos de fora e depois a opinião dos discípulos que está na cabeça deles próprios.
é importante ouvir a opinião alheia. Lembro-me que meu pai contava aquela história do homem que chegou bêbado na rua dele, mas muito bêbado mesmo, e aí tocou na campainha de uma casa, a mulher atendeu lá dentro, e aqueles interfones, e a mulher disse: diga, isso é hora de tocar na campainha? Ele disse: eu só queria saber se o marido da senhora está em casa. Ela disse: não, meu marido não está em casa não. Por quê? Dá para a senhora vir aqui para ver se sou eu? Às vezes a gente precisa pedir aos outros para dizer quem somos nós, nos reconhecer, porque nós próprios temos essa dificuldade. Parece uma bobagem, parece uma piada e somente uma anedota, mas é o que desgraçadamente nos acontece. As pessoas são reconhecidas muitas vezes pela palavra dos outros, por aquilo que é dos outros, nunca por aquilo que é delas próprias. E as 3 primeiras respostas que os discípulos dão a Jesus Cristo são sintomáticas. O número 3 representa totalidade na Bíblia. Logo, quando eles dizem assim, uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros que és um profeta qualquer, eles estão dizendo que quase todo mundo lá fora ignora quem é Jesus. Tem opiniões equivocadas, erradas sobre Jesus. O que é que a gente pode tirar daqui, aplicando à nossa vida, é que as pessoas, de um modo geral, pensam e dizem tudo e mais alguma coisa sobre nós, menos aquilo que de fato nós somos. Então, meus amigos e amigas, não liguemos a mínima, não demos importância àquilo que os outros dizem a nosso respeito. Em geral, eles não sabem nada do que se passa em nossa vida. Não sabem dos nossos dramas, das nossas dificuldades, não sabem das nossas lutas, dos nossos aperreios cotidianos, não sabem do quanto a gente teve que fazer para superar um monte de coisa para chegar onde chegou. Não liguemos para as opiniões alheias, especialmente daqueles que estão fora do nosso alcance e, portanto, não sabem realmente o que se passa conosco. Entretanto, devemos dar uma certa importância e levar em conta a opinião de pessoas próximas a nós. E é por isso que Cristo faz a segunda pergunta: e vocês, o que é que dizem a meu respeito? Na pessoa de Pedro, eles responderam acertadamente: tu és o Cristo, o Filho de Deus. É importante que nós escutemos as pessoas, porque se de repente as pessoas que convivem conosco no dia a dia dizem sobre nós algo que não se parece minimamente conosco, que nós não nos reconhecemos nessa palavra, alguma coisa está errada. Ou está errada na cabeça deles, e aí devemos fazer de tudo para consertá-la, dando, quem sabe, as informações certas, porque muitas vezes nós emitimos sinais contraditórios, e as pessoas captam esses sinais e nos avaliam a partir deles, ou então o erro está da nossa parte, porque estamos nos considerando maiores e melhores do que somos, e as pessoas sabem exatamente quem somos. Nós é que estamos nos iludindo. Então, de uma forma ou de outra, precisamos ouvir o que as pessoas dizem, senão as coisas não funcionam de maneira alguma para nós, nem para ninguém. Porque nem sempre nós temos uma autocrítica apurada. Fazemos uma autoavaliação correta sobre nós. Às vezes nós nos inflacionamos muito. Somos muito grandes, muito importantes, muito santos, muito perfeitos. Os outros é que têm defeitos. Quando a gente não tem uma autoavaliação criteriosa e com base na verdade de quem somos, é claro que precisamos escutar a opinião das pessoas que nos conhecem e convivem conosco de perto. Por falar em autocrítica alta, eu me lembro daquela história, passou-se agora o Dia dos Namorados, estavam 2 conversando, e aí ele disse para o amigo: meu amigo, está chegando aí o Dia dos Namorados, e eu lembro-me como se fosse hoje da minha primeira namorada, há muitos anos atrás.
eu reconheço que foi a única mulher que eu amei na vida, mas coitada terminou tão mal. E o outro disse, mas o que foi que aconteceu com ela? Eu disse, ele casou-se comigo. Nem sempre a gente tem essa avaliação muito correta do mal que a gente faz às pessoas, da destruição que a gente provoca nos outros, das dificuldades e sofrimentos que a gente impõe aos outros. Se a gente não tem, escutemos o que dizem os outros. É muito bom o marido escutar o que diz a mulher sinceramente sobre ele, olhando nos olhos, sem rodeios. É muito bom, às vezes, quando os filhos já podem escutar o que os filhos têm a nos dizer. E hoje os filhos têm muito a nos dizer e reparam muito em nós. É bom escutar o que um parente que mora conosco já há algum tempo tem a dizer sobre nós. Quem é patrão, escute o que seus empregados têm a dizer sobre si. Quanto mais formos abertos e sinceros nessa escuta, mais podemos crescer e corrigir em nós, alterar em nós aquelas coisas que precisam de correção e de alteração. Uma segunda coisa importante, aqui eu termino, é que Jesus diz, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. A palavra cruz, em grego, é stauros ou stavros, que significa manter-se de pé. Então a gente pode voltar a essa palavra de Cristo e dizê-la diferente, a partir dessa compreensão sobre cruz. Quem quiser me seguir, acolha tudo aquilo que a vida lhe der a cada dia, mas, seja lá o que vier, mantenha-se de pé. A pessoa feliz não é aquela pessoa que não sofre nada, que não passa por intempéries, por dificuldades, que não sofre privações, que não vivencia problemas. A pessoa feliz é aquela que, quando vem todas essas coisas contra ela, ela faz de tudo e mais alguma para se manter de pé. Porque somente quem está de pé é quem pode caminhar, dar passos, seguir adiante, que é o objetivo da vida. Quem está deitado, caído, só se arrasta, não chega a lugar nenhum. Deus quer que nós nos mantenhamos de pé, sempre e a cada dia. A palavra bem-aventurado no Evangelho significa exatamente isso: seguir adiante, dar um passo à frente. Bem-aventurados os pobres, aqueles que apesar da pobreza não param na sua pobreza, dão um passo à frente. Bem-aventurados os perseguidos, não param na perseguição, dão um passo adiante. Bem-aventurados os que choram, os enlutados, porque não param na perda importante que tiveram na vida, dão um passo adiante. Quando a gente dá um passozinho sequer, por menor que seja, a gente já sai de onde estava, do lugar da pobreza, da dor, do sofrimento, da perseguição e dos equívocos. E quando a gente sai do lugar onde estava, a gente já está em outro lugar, já descortina outros horizontes, já vislumbra outras realidades à nossa frente. A vida brota diferentemente para nós. E é isso que é viver, é ampliar os nossos horizontes, é aumentar cada dia o volume das nossas experiências, é diversificar a nossa visão, a nossa presença nesse mundo de Deus. Que isso nos ajude de alguma maneira a viver mais e melhor a nossa fé e a nossa vida como homens e mulheres, cidadãos e cidadãs neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.